Fala galera, aqui é o Felipe, professor e biólogo, e hoje a gente vai falar sobre enzimas. Bom, olha só, antes da gente continuar, tá? Se você quiser acompanhar essa aula, um material escrito, dá um pause, baixa o material que tá aqui o link na descrição, tá bom? Uma apostilinha ali para você acompanhar com um resumão. E ali vai ter alguns espaços até para anotação, beleza? Bom, e se você não assistiu a aula de proteínas e aminoácidos ou não sabe o que é isso, eu sugiro que você pare o vídeo, tá? E vá assistir essas aulas primeiro. Bom, gente, vamos lá então para o que interessa. Quando a gente fala de enzimas, eu estou falando de um grupo específico de proteínas. Então, enzimas são proteínas, tá? Só que vai ser um grupo de proteína com uma função muito específica. Que função é essa? Uma função de catalisador. Então ela vai agir com uma função de catalisador. Aí você fala assim, Felipe, mas o que é catalisador? Tá? Catalisador, gente, na verdade é qualquer substância que vai agir diminuindo a energia de ativação para uma reação ocorrer. Nossa, Felipe, complicou. Olha só, por exemplo, você vai fazer um bolo. Você juntou ali ovo, trigo, açúcar e por aí vai. Bolinho da mamãe, gostoso, tá? Mexeu, mexeu, mexeu. Se eu deixar só a massa parada, o bolo vai ficar pronto? Não. Você tem que levar onde? Você tem que levar no forno, tá? Então, o calor do forno é a energia para a reação entre os ingredientes do bolo ocorrer e virar aquele bolo lindo, gostoso, tá? Imagina que um bolo ele precisa, sei lá, de uma temperatura, vou viajar aqui, de 250 graus Celsius, tá? Então você tem um bolo com uma temperatura de 250 graus Celsius, que você precisa do forno estar nessa temperatura para ele ocorrer. Mas, vamos supor que se você tem um pozinho mágico ali, que você jogou esse pozinho na massa do bolo, ele não precisa mais de 250 graus. Ele precisa de, sei lá, 80 graus para ele ocorrer. Ele precisa de energia? Ainda precisa, mas essa energia está bem menos, tá? A temperatura ali está bem menor. Então esse pozinho ele vai estar agindo como catalisador. Isso é um catalisador, gente. Ele vai diminuir a energia para que a reação ocorra. Então aqui, tá? A gente tem duas curvas mostrando a reação. Então a gente tem nesse eixo o tempo e a gente tem nesse eixo a energia para que a reação ocorra, que eu chamo de energia de ativação. Então olha na curva roxa, eu venho aqui, a energia aumenta, 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 chegou no pico aqui, tá? Esse pico é a minha energia de ativação, então aqui eu tenho a minha energia para que a reação ocorra, tá? E aí o que vai acontecer? Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E por último, eu tenho o meu produto aqui, tá? Então repara que eu corri aqui a energia nesse nível. Já na curva laranja, tá? Já na curva laranja, olha só, repara que a minha energia para que a reação ocorra é bem menor, tá? Vamos supor que esteja em joules, vamos supor que aqui seja 8 e aqui seja 10, tá? Só um valor muito aleatório só para a gente entender aqui, tá? Então a minha curva laranja é a reação que está ocorrendo com enzima. Já a minha curva roxa é a reação que está ocorrendo sem enzima, tá? E aí por ela diminuir a energia de ativação, ela acaba acelerando ali o processo. Então, se eu for analisar o tempo que eu cheguei aqui, foi um pouco antes do tempo que eu cheguei aqui na curva sem enzima. Beleza? Então, entendemos ali o conceito de enzimas. Agora, vamos para o próximo tópico, entender algumas nomenclaturas utilizadas no estudo dessas moléculas. Só que, antes de eu falar, né, do próximo tópico, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, aquelas coisas todas, porque isso é importante para ajudar aqui a gente, tá? E se você curtir as camisetas que eu estou usando, as estampas, ela é da marca Atlantis, que tem uma parceria aqui com a gente, então corre lá,
no site, dá uma olhada nos modelos e o link está aqui, gente. Eu tenho certeza que você vai curtir algum modelo lá, tá? E provavelmente, se você está assistindo esse vídeo pós-lançamento, tem até um cupomzinho de uso aqui para você ter um descontinho na primeira compra. E esse cupom ele é válido por 1 mês, beleza? Então, vamos lá, galera. Olha só. Aqui eu tenho uma enzima. E essa enzima, repara que ela vai se ligar numa substância, ela vai quebrar essa substância. Então, enzimas, elas vão ou ligar alguma coisa, ou vão quebrar algo, ou vão mudar o formato de algo, tá? Mas elas não vão ser parte do produto formado, elas só vão ajudar com que faça esse produto. Esse produto, qualquer produto que a enzima vai se ligar para fazer o que ela tem que fazer, eu vou chamar isso de substrato. Tá? Então, substrato vai ser o produto, substrato é o produto que a enzima vai se ligar para ela fazer a atividade dela ali que ela tem que fazer. O local da enzima onde o substrato vai se ligar e vai ocorrer o processo, eu chamo de sítio ativo. Tá? Então, sítio ativo é o local onde o substrato vai se ligar. Tá? Então, repara aqui, eu tenho aqui substrato, tenho sítio ativo. Aqui, no segundo passo, a enzima se ligou no substrato. E aqui eu tenho o substrato já quebrado e a enzima liberou. Agora ela pode ir para outro substrato e fazer esse processo de novo, e de novo, e de novo, tá? E por aí vai. Só que as enzimas têm o que a gente chama de especificidade de substratos. O que significa isso? Eu não tenho uma enzima coringa que vai agir em todos os substratos possíveis. Elas são específicas. Então, uma enzima por exemplo, para um carboidrato, para quebrar um carboidrato, ela só vai quebrar carboidrato. Ela não vai quebrar gordura, ela não vai quebrar proteína, tá? Já a enzima para quebrar a gordura, ela só vai quebrar a gordura, ela não vai quebrar carboidrato. E por aí vai, tá? Então a gente vai usar algumas nomenclaturas para isso. Então, por exemplo, vou colocar aqui 3 nomezinhos, tá? Então eu tenho aqui a lipase, eu tenho a lactase e eu tenho uma protease. Repara no nome, aqui olha só, ase. Então quando eu tenho ase, eu já tenho a indicação de que é uma enzima. Polimerase, sacarase, maltase, tá? São todas enzimas. E o nome pré vai estar ali dando para você a ideia de qual vai ser o tipo de substrato que essa enzima vai se ligar. Então, por exemplo, a lipase, ase, já me fala que é enzima, uma enzima que vai se ligar a lipídios, tá? Então, são enzimas que quebram lipídios. A lactase é uma enzima que se liga a lactose. Então, ó, ose, carboidrato, ase, enzima, tá? Então ela vai se ligar nesse carboidrato que tem duas partes, né? Uma parte de glicose, uma parte de galactose e vai quebrar isso para o seu corpo absorver esses carboidratos. Então lá no seu intestino, tá? O seu intestino ele vai liberar a lactase, essa lactase vai quebrar a lactose e o seu corpo absorver os carboidratos que faziam a lactose. Quando uma pessoa tem alguma deficiência na produção dessa lactase, a lactose se acumula e essa lactose acumulada vai causar alguns problemas, como por exemplo, as bactérias do intestino vão começar a utilizar ela, tá? E aí vai começar a gerar gases e também pode gerar uma pressão osmótica que a gente chama e a pessoa ter diarreia. Mas se você quiser entender osmose, a gente tem uma aula específica sobre isso. Mas aqui o que você precisa saber é que a intolerância à lactose é um probleminha nessa enzima aqui, beleza? E protease, ela vai quebrar o quê?
proteínas. Então aqui eu tenho um exemplo. Ah, Felipe, você falou só de quebrar, mas elas constroem? Também. Então a DNA polimerase é a enzima, por exemplo, que constrói moléculas novas de DNA. E assim por diante, tá? Então especificidade de substrato, ela ser específica para um substrato. Tanto que a gente usa uma comparação, e você pode ver isso em alguns textos, que é funcionar no mecanismo chave-fechadura. Se você tem, por exemplo, a chave da sala, da porta da sala, não vai abrir a chave a porta da cozinha, tá? Porque elas são diferentes. Ah, mas a chave é fechadura? Sim, mas o formato é diferente. Então, aqui, principalmente, o que influencia a ligação de um substrato ao sítio ativo de uma enzima vai ser o formato. O formato tem que se encaixar ali de forma adequada, tá? Algumas enzimas vão precisar de uma forcinha para elas funcionarem, de algum ajudante, de um help ali. E aí esse ajudante a gente pode chamar de cofatores ou coenzimas. Quando esse ajudante for íons, tá? Eu vou chamar de cofator. Quando esse ajudante for vitaminas, eu vou chamar de coenzimas. Então isso aí, aqui as vitaminas são importantes por isso. Mas, por exemplo, se eu falar da vitamina B1, tá? Ela vai ser importante no processo de respiração celular, para gerar energia. Então, se ela falta, eu tenho deficiência nessa área. E assim por diante, tá? Bom, agora essas enzimas, elas também podem ser inibidas. Eu posso ter substâncias que bloqueiam a atividade das enzimas. E essa inibição vai ser competitiva ou não competitiva. Então eu tenho inibidores, que são substâncias que bloqueiam a atividade das enzimas, que podem ser competitivo. O que eu quero dizer com isso? Que ele compete com o substrato, tá? O não competitivo, ele não compete com o substrato. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu tenho aqui uma substância. Então eu tenho aqui o meu inibidor. Repara que o formato dele é parecido com o formato do substrato. Então pode ser que ao invés de ligar aqui o substrato, eu tenha ligando aqui o inibidor. E aí quando o substrato chega, ele fala assim, perdeu o Playboy. Já era, tô aqui, você não vai mais se ligar, tá? Então ele está competindo e com isso a enzima não faz o que ela tinha que fazer no corpo, tá? Então vários medicamentos, eles agem como inibidores para bloquear a ação de uma enzima. Vamos supor que eu tenho uma enzima que está envolvida ali na inflamação, tá? Na inflamação de um machucadinho. Se você tem um medicamento que bloqueia essa enzima, você bloqueia a inflamação. E assim esse medicamento ele vai agir como um anti-inflamatório, tá? E assim por diante. Então, os cientistas pesquisam muito isso porque, como as enzimas são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo, se às vezes eu tenho uma enzima que está funcionando demais e eu bloqueio ela, eu posso fazer com que uma doença seja resolvida, tá? Já a não competitiva, ela vai se ligar em qualquer outra parte da enzima, tá? Então vamos supor que ela se ligue aqui, tá? Então o inibidor não competitivo, só que ali ela dificulta a ação da enzima. Ela não está competindo com o inibidor, mas ela está dificultando a ação da enzima. Vamos supor, para eu te mostrar mais ou menos como seria isso, vamos supor que eu faça 2 testes com você. No primeiro teste eu peço para você dar um pique, dar uma corrida de 100 metros. Então você vai correr o máximo que você conseguir com 100 metros. Você vai ter um tempo. Vamos supor que você gaste ali, sei lá, 16 segundos, 15 segundos, tá? Então você gastou 15 segundos para correr 100 metros. Agora, no segundo teste, eu vou te pedir para também correr 100 metros. Só que eu vou amarrar aqui na sua perna
tá? Uma bola de metal de 20 quilos. Aí eu vou te perguntar, será que você vai conseguir correr com essa bola de metal amarrada na sua perna nos mesmos 15 segundos? Não, tá? Na nossa comparação aqui, você seria a enzima e a bola de metal seria um inibidor não competitivo, tá? Ele vai estar dificultando ali com que você faça o seu trabalho, tá bom? E por último, mas não menos importante, a gente tem os fatores que influenciam a atividade enzimática. Bom, se uma enzima é uma proteína, então ela também vai ser influenciada pelos fatores que influenciam as proteínas. Então, pH e temperatura, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a enzima que age no estômago em pH ácido, ela precisa de um pH que está ali aproximadamente 2 para agir. Quando ela chega no intestino, que está um pH levemente alcalino, ela vai perder a função, tá? E vice-versa, a mesma coisa se eu pegar uma enzima do intestino e botar ela em pH ácido, ela não vai conseguir agir, ela vai desnaturar, ou seja, ela vai perder o formato e com isso ela perde a atividade, tá? Então, tem várias questões que pegam exatamente isso, tá? E nas nossas aulas de aprofundamento, a gente fala um pouco sobre isso, no nosso curso, né? A gente fala um pouco sobre isso, tá? E a gente fala também sobre essas questões específicas. Então, caso você queira, tá? Você pode deixar ali o seu contato para fazer parte da lista de espera do curso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.